Shalom, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Me Identifico. Sabe, aqui é o nosso espaço para a gente desconstruir aqueles conceitos antigos e restaurar a nossa verdadeira identidade. É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar fundo mesmo lá nas escrituras hebraicas para tentar responder uma pergunta que, olha, define tudo. O que é de verdade um ser humano? A gente é um corpo físico ou um espírito aprisionado? Se prepara porque a resposta original pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente aprendeu a vida inteira. Pois é, e a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa hoje é essa aí. Nós somos um corpo ou nós temos um corpo? Olha, pode até parecer só um detalhe, um joguinho de palavras, mas a resposta que a cultura dominante deu pra gente por séculos, ela é a raiz de uma crise de identidade gigantesca. Exatamente. Essa ideia, sabe, de que a gente é uma alma, um espírito que está só de passagem habitando um corpo físico, isso, gente, não é uma verdade hebraica. É uma filosofia que veio de fora, uma filosofia estrangeira que acabou nos desconectando da nossa natureza real, da nossa natureza material. Então, para a gente encontrar a verdade, não tem jeito. A gente precisa voltar para a fonte, para o idioma, para os conceitos originais. E é isso que a gente vai fazer agora, nessa primeira parte. Analisar o que a Escritura realmente diz sobre o que um ser humano é. A gente vai ter que desconstruir muita coisa para poder restaurar o que é nosso. É isso mesmo. E isso significa, na prática, deixar de lado as traduções, as interpretações greco-romanas e tentar ouvir as palavras como elas foram pensadas na origem. E a gente vai começar com o termo mais básico de todos e, olha, talvez o mais distorcido que existe, a palavra nefesh. Apresentador, nefesh. Quase toda a tradução que a gente pega por aí vai dizer que isso significa alma, né? E é aí que o engano todo começa. Porque no hebraico original, nefesh quer dizer o ser vivo completo, a pessoa inteira. Não é uma partezinha imaterial, não. É a totalidade da existência de alguém. Apresentadora, pensa assim. É a criatura que respira, a criatura que vive, que sente. É a própria vida se manifestando num corpo. Essa ideia de alma separada do corpo, sabe? Como um fantasma dentro de uma máquina, isso simplesmente não existe no pensamento hebraico original. É uma ideia que veio de fora. A prova disso está bem ali, no comecinho de tudo, lá em Gênesis 2, versículo 7. O texto é muito claro. Ele não diz que o Criador deu uma nefesh para o homem. Ele diz que o homem se tornou uma nefesh hayá, ou seja, um ser vivente. E essa diferença, ela é gigantesca. A gente não recebeu uma alma, nós somos uma alma vivente, um ser vivo, por completo. Aquele pó da terra, quando foi animado pelo fôlego da vida, se transformou na pessoa inteira. O ser humano, pela sua própria criação, é uma unidade que não dá para dividir. Certo. Então vamos resumir os pontos mais importantes aqui. Primeiro, nefesh é o ser vivo completo. É um conceito tão básico que até os animais são chamados de nefesh hayá nas escrituras. E o ponto crucial, não é uma alma imortal. E aí vem o golpe final nessa ideia de alma imaterial que está lá em Levítico. A nefesh da carne está no sangue. Olha que forte isso. Isso prende a nossa existência diretamente na nossa biologia. Se a vida está no sangue, a conclusão é lógica. Sem corpo e sem sangue, simplesmente não existe nefesh. A existência acaba ali. Apresentador. Ok, vamos para o segundo termo essencial, basar. Traduzindo, significa carne, o nosso organismo físico. E aqui a gente vê outra diferença gritante. Na filosofia grega, o corpo, a carne, é visto como algo ruim, sabe? Uma prisão que a alma precisa abandonar. Apresentadora. Só que na visão de mundo hebraica, ser basar, ser de carne, não tem nada de errado. É o nosso estado de criação, como a gente foi feito. O problema nunca foi a carne em si, mas o que um ser de carne faz, as escolhas, as ações. Ser um ser físico é a nossa condição natural, foi assim que o Criador nos desenhou. Apresentador. E para fechar esse trio de conceitos, a gente tem o ruá. A tradução padrão para isso é quase sempre espírito, mas o significado de verdade é bem mais concreto, sabe? E impessoal. Ruá é vento, é fôlego, é uma força em movimento. É como se fosse o poder operacional que faz a matéria funcionar. A analogia da eletricidade é perfeita. Pensa num computador. A energia não é o computador, certo? Mas é a força que liga tudo e faz ele funcionar. É a mesma coisa com o ruá do Criador. É o fôlego da vida, o poder que anima a nefesh, o ser vivo. Não é uma pessoinha consciente vivendo lá dentro. Apresentador. E essa passagem de Jó, ela é clara como a luz do dia. Se o Criador recolhe de volta o seu ruá, o que acontece? A carne expira, o ser humano volta para o pó.
Fim de papo. Apresentadora. E é muito importante prestar atenção no que o texto não diz. Ele não diz, o espírito sobe para o céu, ou a alma vai para outra dimensão. Não, ele diz que a vida acaba. A força que anima tudo é desligada e o organismo volta a ser o que era, pó, simples assim. Entender esses termos originais nos força a encarar a morte de um jeito completamente diferente, né? Uma reavaliação radical. Porque se não existe essa tal alma imortal separada do corpo, o que acontece de verdade quando a vida acaba? Agora a gente vai ver o que a escritura diz, mas sem os óculos da filosofia grega. E a resposta, ela é bem direta. E olha, ela bate de frente com séculos e séculos de tradição religiosa. E olha só o que Eclesiastes diz. Não podia ser mais explícito. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem como interpretar isso de outro jeito. Não tem ambiguidade nenhuma aqui. Isso vai contra tudo que a gente ouve sobre vida após a morte, sobre espíritos olhando por nós, sobre almas indo a julgamento. A morte, segundo a Escritura, é um estado de inconsciência, total e completo. Então, resumindo o que as Escrituras ensinam sobre isso. Quando se morre, a consciência acaba. O Salmo 146 é claro, naquele dia os pensamentos da pessoa acabam. E o Salmo 115 diz que os mortos não louvam o Criador. Eles estão no silêncio da sepultura. Ou seja, a morte é um estado de não existência funcional. É como dormir um sono bem profundo, sem sonho nenhum. Uma interrupção total. Não é uma passagem para outra vida, é a ausência de vida. E é exatamente por isso que a verdadeira esperança hebraica nunca foi sobre a imortalidade da alma. Exato. E se a esperança não é a imortalidade da alma, então qual é? A verdadeira esperança que as Escrituras mostram é a ressurreição física. E só esse conceito já é a prova final de que a nossa natureza não é espiritual. É a prova para pensar um pouco. Se a nossa essência, o nosso eu de verdade, fosse um espírito imortal, por que raios a gente ia precisar de um corpo físico reconstruído? Não faz sentido, seria até andar para trás. A insistência na ressurreição física mostra qual é a nossa verdadeira identidade. Apresentador, e essa pergunta aqui, ela desmonta toda a teologia que veio da Grécia e de Roma. Vamos pensar juntos. Se a gente já é um espírito imortal que vai para algum lugar depois que morre, por que o Criador precisaria ressuscitar a gente fisicamente? Para que um corpo novo? Apresentadora, a resposta é simples. É que a ressurreição não é um extra, um opcional. Ela é a esperança. Por quê? Porque nós somos os nossos corpos. Para viver de novo, o ser inteiro, o corpo, tem que ser refeito. Apresentador, aquela visão do vale de ossos secos, em Ezequiel 37, é basicamente um passo a passo disso. E a ordem ali é muito importante. Primeiro, a estrutura física é toda remontada. Os ossos se juntam, vêm os nervos, a carne, a pele. E só depois que o corpo está ali, prontinho, completo, é que o ruá, o fôlego da vida, entra nele para trazer de volta a vida. Percebe? Não é um espírito voltando para um corpo. É um corpo sendo refeito e depois ligado de novo. A vida é restaurada na matéria. Ok, agora que a gente estabeleceu a verdade hebraica, a pergunta que não quer calar é: de onde então veio essa história de alma imortal, de mundo espiritual? Se não está na Torá, de onde saiu isso? Pois é, agora a gente vai investigar a origem dessa fraude espiritual. Vamos rastrear a fonte e mostrar como essas ideias, esses conceitos filosóficos pagãos, foram costurados no pensamento original e acabaram corrompendo a nossa identidade. Apresentadora, e a resposta, para ser bem direto, cabe numa frase. Isso é Platão, não é Moisés. Essa divisão entre um corpo que é ruim e uma alma que é boa e imortal, isso é a base do pensamento de Platão, da filosofia grega. E essa ideia era completamente estranha para o pensamento hebraico por mais de 1000 anos, até que veio a helenização e depois o Império Romano, e eles forçaram essa ideia goela abaixo das nações. Isso inclui o nosso povo. E esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, né? Olha só, o bazar hebraico, que é a matéria criada, virou o soma grego, a tal prisão da alma. A nossa nefesh, o ser vivo inteiro, foi trocada pela psaike, a alma imortal. E o ruach, aquela força impessoal, o poder do Criador, virou pneuma, uma entidade moral, abstrata, e foi aí que inventaram aquela batalha interna entre carne e espírito. Um conceito que, vamos repetir, não tem nada a ver com a Torá. E essa corrupção toda não parou só na nossa identidade, não. Ela foi além e criou todo um elenco de seres espirituais que culminou na invenção de um adversário cósmico para o Criador. Exato. E agora a gente vai desmontar um dos maiores pilares do misticismo religioso, a figura do diabo.
Vamos mostrar como o conceito hebraico original de Satã não era uma pessoa, mas sim uma função. É importante entender isso. No idioma hebraico, a palavra Satã não é um nome de alguém, tipo João ou Maria. É um substantivo comum, como mesa ou cadeira. E significa simplesmente adversário, opositor, acusador. É um papel, uma função que qualquer um pode ter numa certa situação. Não tem nada a ver com um ser específico, um rei do mal de chifre e tridente. É só uma palavra que descreve uma ação, a ação de se opor ou de acusar alguém. A prova cabal está aqui em Números 22. Lembra da história de Balaão? Quando ele desobedece ao Criador, o próprio anjo de Iá se coloca no caminho dele como um Satã, ou seja, como um adversário. Pensa bem, se o próprio mensageiro do Altíssimo pode atuar como um Satã, isso acaba com qualquer dúvida. Prova que Satã é uma função, um papel e não o nome de um ser do mal. Essa ideia de um antideus, de uma força do mal cósmica, é uma invenção que veio muito, muito depois. Tá, então por que raios Roma e as religiões que vieram dela precisaram tanto pegar essa função e transformar num personagem? Bom, primeiro motivo, tirar a responsabilidade das costas das pessoas. É muito mais fácil culpar um diabo pelo mal do que a gente assumir a responsabilidade pelas nossas próprias inclinações. E o segundo motivo é o controle. Um inimigo invisível superpoderoso cria um medo gigantesco, e o medo é uma ferramenta de controle social muito eficiente. E com isso eles trocaram a necessidade de obedecer aos mandamentos na prática, no dia a dia, por uma suposta batalha mística contra demônios. Apresentador, e no fim das contas, a grande troca que aconteceu foi essa. A Torá exige obediência na prática. Ação, justiça, seguir as leis. É um caminho aqui na Terra, bem concreto. Apresentadora, e o que Roma fez? Substituiu tudo isso por misticismo. Uma guerra invisível, a necessidade de acreditar em dogmas abstratos, uma preocupação com demônios e com a salvação de uma alma que nem existe segundo a escritura original. Eles tiraram o foco da vida real e colocaram numa fantasia. Certo. Então vamos juntar todas as peças e recapitular a verdade que a gente restaurou hoje, direto das Escrituras. Primeiro, o ser humano é um ser vivo, uma nefesh. Ele não tem uma alma. O ruá é o fôlego de vida, um poder que nos anima, e não um fantasma morando na gente. Segundo, a morte é o fim da consciência, ponto. E por causa disso, a nossa única e verdadeira esperança é a ressurreição física para voltar a viver. Não tem viagem espiritual. E por fim, todo esse mundo espiritual com almas, demônios e um diabo, isso é uma construção da filosofia grega e romana. Não é uma verdade hebraica. Apresentador, e a gente termina com essa reflexão para todo mundo pensar. Se algo tão básico, tão fundamental quanto a nossa própria identidade foi mexido e alterado desse jeito, o que mais no nosso entendimento foi construído em cima dessa base falsa e que a gente precisa reexaminar? Essa é a jornada de quem se identifica com a verdade. E antes da gente se despedir, se você também se identifica com essa busca, curta esse material, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de comentar, dizendo pra gente o que essa análise despertou aí. Este é o canal Eu Me Identifico. Até a próxima. Shalom.